A gente volta a falar da guerra na Ucrânia. O governo da Polônia anunciou que 10 aviões de caça MiG-29 doados pelo país já estão em território ucraniano. Desde o início da guerra, enviar aviões para a Ucrânia era considerado um tabu. É hora do nosso bate-papo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Boa noite para você, Kawaguchi. Será que agora esse tabu foi definitivamente quebrado? Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Essa era a esperança da Polônia quando fez essa doação. A ideia dos poloneses era quebrar esse tabu e fazer com que mais nações doassem aviões de caça para a Ucrânia. Então você tem lá não só a Polônia, mas a República Tcheca também fazendo essa ajuda, também ajudando os ucranianos com a questão dos caças. A ideia era que todos os países europeus aí que estão apoiando a Ucrânia também doassem esses aviões. O problema é que não são os aviões mais modernos que existem. Esses são os MiG-29. São aviões de fabricação ainda da era soviética. Eles são muito parecidos, na verdade, eles são praticamente idênticos aos aviões que a Força Aérea Ucraniana já está voando lá, já está usando. Então, a vantagem é que não precisa de treinamento. Praticamente o piloto entra dentro do avião e já consegue sair voando e lutando com esses aviões. Só que o que a Ucrânia queria era, na verdade, o F-16 ou o F-15, que são aviões mais modernos, como esses que a gente está vendo aí na tela agora. Eles são aviões americanos. Pra você ter uma ideia qual que é a diferença de um MiG-29 para um F-16. Vamos falar, por exemplo, em alcance. Eles vão lutar com aviões chamados Sukhoi 35, são os aviões mais avançados da Rússia. Quando um Sukhoi dispara um míssil contra um MiG-29 ucraniano, ele pode fazer isso a 150 a 200 quilômetros de distância, um míssil ar-ar. Então, o que acontece? Os ucranianos, o MiG-29, ele nem tem um radar capaz de perceber que esse míssil está chegando. Então, os ucranianos lá em terra, no controle de voo, eles veem que o míssil está chegando, passam um rádio para o ucraniano e falam, aborta a missão e vaza, em outras palavras, né? Porque ele não tem como fazer frente a um míssil russo. Então ele tem que começar as manobras evasivas e voar muito próximo do solo. Inclusive até alguns desses MiG já até colidiram com placas de trânsito, para você ter uma ideia, de tão baixo que eles voam quando um míssil russo é disparado por um avião Sukhoi. Ele pode disparar aí de 150 a 200 quilômetros de distância. O MiG só pode disparar esses mísseis a 50 quilômetros de distância. Então, mesmo antes do MiG chegar na distância certa para atingir o Sukhoi russo, ele já pode ser abatido com antecedência. Então é por isso que esses aviões ucranianos, eles não servem para atacar os aviões russos, eles são usados para atacar alvos em terra, como tanques, até mesmo centrais de controle, centrais de comando russas. Mas quando a Força Aérea Russa decola, eles têm que fugir, eles têm que desaparecer do radar. Já os F-16 americanos, eles têm pelo menos aí a mesma distância operacional, ou seja, 150 a 200 quilômetros. Então, os ucranianos passariam a lutar de igual para igual com os russos. O problema é que os Estados Unidos não autorizaram até agora o repasse desses aviões. E, mesmo que autorizassem nesse momento, ainda levaria mais ou menos 1 ano e meio para levar esses aviões dos Estados Unidos para dentro da Ucrânia. Então, provavelmente, as próximas ações, a contraofensiva ucraniana, ela deve acontecer mesmo sem a chegada de aviões avançados. Eles devem receber mais MiGs dos países ali aliados, principalmente os países do leste europeu, e vão continuar lutando uma verdadeira tática de guerrilha aérea. Eles atacam, mas quando são detectados pelo radar, tem que desaparecer e pousar o mais rápido possível. E, Kawaguchi, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que novos eventos irão acontecer em maio ou junho. Isso pode ser um indicativo de que a contraofensiva para reconquistar território ucraniano agora está a caminho? Isso foi o que os analistas começaram a se perguntar. Foi uma afirmação até um pouco enigmática dele. O que aconteceu?
Na segunda-feira foi comemorado aí no mundo inteiro o fim da Segunda Guerra Mundial, o Dia da Vitória. Só que os russos comemoram hoje, no dia 9 de maio. Então, o presidente Zelensky começou a fazer uma série de declarações, primeiro para comemorar, aí assim como todos os ocidentais comemoram no dia 8, e até para tentar ofuscar aí o discurso do presidente Putin no dia 9. E o que ele falou foi isso: vão acontecer novos eventos entre maio e junho. A gente imagina que seja contraofensiva. Já aconteceu algumas semanas atrás de ataques inesperados acontecerem feitos pela Ucrânia contra os russos ali na região de Kherson. Foi exatamente o início, foi exatamente como começou a contraofensiva no ano passado. Eles fizeram um ataque que depois descobriu-se que não era o ataque principal, era um ataque diversionário para atrair a atenção dos russos. As tropas russas foram para lá, o ataque principal foi lá no Nordeste e os ucranianos conseguiram recuperar uma grande parte do território que havia sido invadido. Vamos ver se os russos vão cair de novo nessa tática dos ucranianos. Ninguém sabe exatamente como serão essas táticas. A gente teve aí, por exemplo, os russos eles mandaram retirar todas os habitantes civis de 18 cidades ali da região de Zaporíjia. Então ninguém sabia direito se a região estava sendo ameaçada por um vazamento nuclear daquela usina de Zaporíjia, que é a maior usina da Europa. Ninguém sabia se eles estavam tirando ali porque imaginavam que ocorreria um ataque ucraniano, mas a última vez que eles fizeram isso foi lá em Kherson. Eles tiraram os cidadãos, a população civil da região, e depois retiraram as próprias tropas, deixando o território para os ucranianos conquistarem. Espero que eles estejam fazendo isso de novo, estejam devolvendo Zaporíjia, mas ainda é muito cedo para dizer que isso está acontecendo. O que a gente deve esperar é, sim, de fato, nesse verão lá no hemisfério norte, né? Provavelmente aí quando o Zelensky indicou entre maio e junho uma grande contraofensiva, que talvez seja a última oportunidade da Ucrânia de reaver esse território que ela perdeu, porque a gente não sabe como que vai ficar o apoio dos Estados Unidos e dos países europeus a partir dos próximos anos. Vai ter eleição lá nos Estados Unidos, não é garantido que esse apoio militar tão intenso que está acontecendo agora, ele continue. E o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, já está na Ucrânia. A gente até mostrava mais cedo aqui, Kaguti, a fala do presidente Lula. Ele participou de um evento, estava falando ali que o Celso Amorim já ouviu do lado do Putin o que os russos querem, e amanhã vai à Ucrânia, vai conversar com o presidente Zelensky para saber o que os ucranianos querem. E nesse encontro vai levar a proposta de paz do Brasil para o presidente Volodymyr Zelensky. Qual a sua expectativa, Kaguti? Como é que deve ser esse encontro e o que o Celso Amorim deve propor? A gente espera que esse encontro seja uma espécie de preparação para o encontro que o Lula vai participar lá no Japão do G7, das 7 maiores economias do mundo. Então, ele deve estar preparando o terreno. Por quê? Porque a gente te lembra que o Lula ele fez diversas declarações controversas quando ele foi na viagem dele para a China. Ele falou, por exemplo, que deveria haver uma parceria estratégica com a China e com a Rússia e para desafiar aí a hegemonia norte-americana. E em relação à Ucrânia, ele relativizou, ele falou por diversas vezes que a Ucrânia seria tão culpada pela guerra quanto a Rússia. A gente sabe que não é bem assim, na verdade não é assim. De uma maneira geral, quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia e não vice-versa. A Ucrânia não atacou a Rússia, não provocou essa invasão. O país pacífico acabou sendo invadido por mais de 200 mil tropas russas. Então, o que a gente apurou ali na Gazeta do Povo é que pelo menos o Partido dos Trabalhadores espera que com essa visita os ânimos estejam não tão exaltados contra o presidente Lula lá na reunião do G7. A gente lembra que o G7 é aliado da Ucrânia. O
presidente Lula saiu falando mal da Ucrânia à torto e à direito, e agora está mandando lá o Celso Amorim para conversar, ver o que a Ucrânia está precisando, levar esse discurso de paz, para não ficar tão mal assim quando ele tiver que encontrar os líderes do G7. Mas eu lembro que o presidente Lula foi convidado para ir pessoalmente lá para a Ucrânia. Só que ir para a Ucrânia não significa pegar um avião e descer em Kyiv. Você tem que ir para a Polônia. Depois você tem que passar de trem, você tem que fazer uma viagem que demora praticamente um dia inteiro de trem até chegar à capital Kyiv, e você pode ser bombardeado nesse trajeto. Então, o presidente Lula falou, não, vamos mandar lá o Amorim, né, que é mais seguro para o Lula, é claro, né? Ele acabou não aceitando o convite e mandando seu assessor especial. O Celso Amorim é um diplomata super capacitado, tá aí já ele exerce essa atividade há muito tempo, ele já foi ministro da Defesa, então ele tem toda a capacidade. Mas a gente lembra que outros presidentes, diversos presidentes europeus, praticamente todos os aliados da Ucrânia fizeram essa viagem de trem, botaram lá o couro à disposição, botaram o couro ali na mira dos mísseis russos. Até o presidente Biden, que é criticado aí já estaria senil, segundo os seus críticos, ele também foi e fez essa viagem. O Lula não fez e quer ficar bem com os aliados da Ucrânia lá no G7, mandando o Celso Amorim. Aí a análise do Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, ele que está sempre acompanhando os desdobramentos, as informações da guerra na Ucrânia e trazendo para a gente aqui no Fast News. Obrigado, Kawaguchi. Boa noite. Até mais. Boa noite.